Eu quero que você realmente seja abençoado por esse testemunho. Eu tenho sido, e quem ouve, é igual o nascimento de João Batista. Quem ouve se alegra. Se alegra com o Senhor. Olha como está grande, gente, que bênção, glória a Deus. Se quiser chegar aqui para o meio assim, para vocês, os irmãos verem melhor vocês, fiquem à vontade. Glória a Deus. E eu perguntei ao irmão Edson, a gente chama carinhosamente de Edinho, nós perguntamos aí, eu perguntei a ele, olha, se vocês quiserem compartilhar um pouco, pelo milagre que foi, antes da gente orar, consagrando, apresentando ao Senhor, ele já foi consagrado desde o ventre da mãe, o Senhor foi gerado em oração pela graça de Deus, mas eu falei para eles para testemunhar, talvez algo que o Senhor queira colocar no coração deles, para este momento, para a igreja, amém? Paz, amados. Eu fico muito feliz de estar aqui, né, porque nesse tempo Deus tem nos levado para uma missão que Ele tem cumprido já esse processo em outra cidade. E antes disso, né, nós nascemos na Discípulos, eu já era convertido, mas nós nascemos, me converti na Discípulos, né, e o meu esposo também, o Edson, converteu aqui, somos filhos dessa casa. E ano passado, né, começamos em 2019 a tentar engravidar, não conseguíamos, e aí fomos ao médico, fizemos alguns tratamentos, decidimos não fazer inseminação, mas tentamos com medicamentos, fizemos exames, e foi detectada uma menopausa precoce em mim, e eu não pude, né, não tinha como reverter mais. Os médicos falaram que nenhuma inseminação não podia mais, porque eu não ovulava nada mais. Então, isso me causou muita dor, muito desequilíbrio emocional, entrei no estado de depressão, onde a igreja me abraçou. Mas se você pensasse, eu não sabia, a igreja toda não precisa saber, mas a igreja orou, quando o pastor orou, quando Gabi orou, quando Gleidson, a irmã Débora, que esteve mais perto da gente, estava orando e clamando ao Senhor por nós, a igreja estava fazendo isso. Não precisa todo mundo saber, eu não preciso saber de problemas de todo mundo para orar, né? Então, a igreja me abraçou, através da Gabi, do pastor, dos irmãos, a igreja estava cuidando de mim, e eu fui cuidada, e Deus me curou. E quando nós decidimos a ser feliz em Deus, a viver uma vida realizada e satisfeita em Deus, mesmo sem ter filhos, Deus nos trouxe um filho, né, para a glória do Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. E em setembro, mais ou menos, eu já tinha finalizado o tratamento, né, de depressão, de crise de ansiedade, tudo mais. Esse tempo eu já estava bem. Em novembro, e os psicólogos, os psiquiatras falaram, vai passear, vai viajar. Adorei, né, eles. Vamos viajar, fomos passear. E, para nossa surpresa, eu já estava 1 ano sem menstruar, para nossa surpresa, em dezembro e janeiro eu comecei a adoecer muito, muito gripada, fiz muito exame, tomei muito remédio, fiz muitas tomografias, e na terceira tomografia que eu senti dos rins, o médico falou que existia algo no meu útero, diferente, na emergência. E ela mandou fazer uma ultrassom. A minha falta de fé, eu falei assim, não é um mioma que eu tenho. E a médica falou, não, você vai fazer ultrassom. Eu falei, não, é mioma. Aí eu saí dali pensando assim, poxa, vou ter o mesmo problema que minha mãe, deve ser um tumor. Porque a fé não funciona, né? Na incredulidade, a pessoa incrédula não adianta. E já fui para lá pensando que era um mioma, um tumor. Quando eu cheguei lá, o médico falou, olha só o coração do seu mioma, como que está. Aí ele falou, mioma não tem coração, está com quase 3 meses já. E aquilo eu glorifiquei, adorei muito ao Senhor, mas eu me lembrei, naquele momento que ele falou aquilo, eu me lembrei de mais um ato meu de incredulidade. Porque quando a gente estava tentando, eu clamava ao Senhor. Eu pedia ao Senhor e eu falava, Senhor, mostra para mim se o Senhor vai me dar um filho ou não. Só que a intimidade do Senhor, para quem teme o Senhor. Eu não temia tanto assim, porque eu queria saber dos segredos do Senhor, né? Às vezes a gente quer saber segredo de pessoas que a gente nem tem tanta intimidade assim. E eu clamava a Deus, eu falava, Senhor, me traz uma resposta. Se o Senhor falar sim, eu vou clamar por um filho até o fim. Mas se o Senhor falar não, eu vou parar. Eu vou parar de encher a paciência do Senhor com esse negócio de filho, toda vez que eu orar.
Mas Deus, naquele momento, Deus falou assim, clama a mim, eu responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Mas eu, na hora, fiquei muito aborrecida com o Senhor e falei, Senhor, isso não é sim e nem não. Não gostei, não entendi, por quê? Muita incredulidade. Né? E o Senhor queria que eu clamasse. O Senhor não queria que eu clamasse por um milagre, o Senhor queria um relacionamento, uma intimidade com Ele. E eu só fui entender isso agora, depois de muito tempo, né? Demorou muito. Mas toda vez que a gente orava em família, eu e Edson, ele falava no meio da oração, Senhor, nos dê um filho, se a gente tem achado graça aos teus olhos, nos dê um filho, um menino. Eu revoltada na hora da oração, muito indignada quando acabava a oração. Eu falei, Edson, pelo amor de Deus, por que você está orando por uma coisa que a gente não vai ter? Porque um incrédulo quer minar a fé de quem crê, né? E eu não queria me sentir inferior. Poxa, eu não estou crendo, então ele também não tem que crer numa coisa que para mim não vai acontecer. E eu entendi que as respostas dos médicos eram a resposta de Deus. Entendi totalmente errado, né? Porque eu não sabia ouvir a voz de Deus. E naquele tempo Deus foi tratando, e quando o médico falou, ele tem quase 3 meses, o coraçãozinho dele, na hora me veio, eu falei para você clamar. Aí eu, mas Senhor, Edson é uma só carne, clamou por mim, né? Eu justificando a minha incredulidade de novo, mas enfim, Deus teve tanta misericórdia, o Elias veio debaixo da bênção, dos cuidados do Senhor, a igreja cuidou de mim nesse tempo, eu precisei ficar longe do Edson, porque ele já estava morando lá, a igreja cuidou de mim, a igreja me abraçou, o pastor Bruno, a Aline, os irmãos em geral me abraçaram, cuidaram de nós desde o casamento, desde quando nós casamos e até hoje. Eu tenho uma gratidão eterna ao Senhor pela casa de oração onde Ele nos plantou. Hoje Ele nos tirou daqui com uma palavra, a palavra que foi pregada ontem, né, de Gênesis 12, que Ele nos levaria para uma terra que a gente não conhece. E realmente eu nunca tinha pisado em Niterói na minha vida. E foi naquele lugar. Quando Deus me deu essa palavra, eu falei, Senhor, tudo bem, nós vamos para uma terra que não conhecemos, mas lá não tem como ser fecundos, né? A gente não vai ter filho. Essa parte do texto não vai se cumprir. Eu entendo, não estou zangada. Mas Deus cumpriu tudo, tudo. Nós mudamos em janeiro nós descobrimos que estávamos grávidos e Deus nos deu esse presente. E lá eu creio que o nome do Senhor está sendo glorificado, porque onde a gente vai com Elias, ele não tem nada de especial que outra criança tem. Mas aonde a gente vai com ele, as pessoas param, as pessoas olham, e é aí que a gente pode liberar o milagre que Deus fez. É aí que eu conto toda a história. É morador de rua que nos para falar de Elias. É gente no shopping, é gente na rua. E a obra de Deus está sendo feita. E a resposta, aquilo que Deus criou Elias para fazer, para glorificar o Senhor, está sendo glorificado. E depois desse tempo que nós fomos para lá, eu tive um novo problema de depressão, de crise de ansiedade. Entrei num estado bem crítico, e o pastor e a Gabi novamente, cuidando de nós mesmos de longe. Mas Deus me ensinou muito nesse tempo. Deus me ensinou a depender dEle, a crer, a ter uma fé que eu nunca tive nesse processo todo. Mesmo vendo o milagre, eu não conseguia crer. E muitas vezes na minha casa, sozinha, num lugar diferente, eu olhava para o meu filho, eu amava muito, mas eu não sabia. Eu olhava para ele e falava assim, bebê, eu não sei o que fazer com você. De tanta dor, de tanto desespero por estar sozinho em uma terra estranha. Mas uma vez até o pastor falou assim, creia que o pai está com você. O pastor, eu até sei que Deus está comigo. Porque a Bíblia diz, eu já li a Bíblia, que estarei convosco todos os dias da sua vida, da minha vida, mas só que está aqui, está na minha mente, não está no meu espírito. Eu não tenho fé para misturar com esse conhecimento. E a partir daquele momento, na terapia, eu comecei a ser confrontada com isso. Eu entendo esse versículo, eu sei, e eu falei um dia com o pastor e com a Gabi, saber que o Senhor está comigo não está fazendo diferença na minha vida. Só que o problema não está em Deus. O problema não estava fazendo diferença porque eu não tinha fé. Eu tinha a certeza de que esse versículo existe, que Deus estava, eu sabia na minha mente. Mas no meu espírito não havia fé misturada com essa palavra para fazer essa diferença na minha vida. Então eu me sentia sozinha. Quando o Edson saía para trabalhar, eu começava a ter crise. Por quê? Porque eu me sentia sozinha com um bebê que eu não sabia o que fazer.
E a partir do momento que eu identifiquei que faltava essa fé, eu coloquei diante do Senhor, comecei a clamar, e eu acordava de manhã, eu falei, Senhor, muito obrigado, porque de manhã era o momento que eu passava mal. Muito obrigada, porque hoje eu sei que o Senhor está aqui. Eu sei que o Senhor está aqui, independente de Edson estar ou não, independente de qualquer circunstância. Eu posso passar mal fisicamente, mas o Senhor está aqui. E eu falava com o Senhor, como eu conversava com Edson, Senhor, olha, agora eu vou tomar café, vamos lá. Senhor, agora eu vou... Eu comecei a fazer isso para minha mente entender que eu creio e que eu creio mesmo. E daquele tempo tudo foi mudando, eu comecei a entender, a viver essa fé, essa certeza desse versículo. E eu via, é quase palpável a presença do Senhor. E o medo acabou, a angústia acabou. Parecia que meu filho tinha nascido naquele momento que a fé nasceu. Eu olhava para Elias com uma alegria tão grande. Sabe, eu não ia na rua, eu comecei a ir na rua, e quando a médica me viu naquela situação crítica, quando ela me viu sozinha no consultório dela com Elias, ela chorou, ela pegou o Elias no colo e ela perguntou, o que aconteceu? O Senhor falou comigo que é falta de fé, e o Senhor tem ministrado, e o Senhor tem estado comigo, por isso que eu estou aqui hoje sozinha. Então, eu sei que todo esse processo foi para Deus me mostrar que o mais importante não é Elias. Nós amamos muito Elias, mas ele é do Senhor. Hoje nós estamos cuidando. Amanhã, quando ele crescer, eu não sei para onde Deus vai levar. Eu não sei se vai ficar perto da gente. Eu não sei se Deus vai levar para longe, como levou eu e meu marido para longe. Não sei. O Senhor é quem sabe, Ele pertence ao Senhor. Nós todo dia temos que nos disciplinar para entender que Ele não é nosso, porque Ele é muito delícia, da vontade de... Mas eu sei que Ele é do Senhor. E o propósito disso tudo foi mudar nossas vidas, foi gerar fé nos nossos corações, mas acima de tudo, é glorificar a Deus através da vida do Elias. O Elias é uma bênção em nossas vidas, mas todos os dias o que nós clamamos, que o nome do Senhor seja glorificado em todo tempo na vida dele. E clamamos para que todos aqueles que estão esperando essa semente do Senhor, esse milagre do Senhor, vão receber esse milagre em nome de Jesus. Mesmo que não creia, nós cremos em nome de Jesus, que o agir do Senhor vai vir sobre aqueles que creem e que não creem. Porque eu não cria e Deus fez, mas Deus vai fazer infinitamente mais do que tudo que vocês pedem e pensam. Cada Ana que está clamando e chorando aos pés do Senhor, mesmo que não seja entendida, o Senhor está vendo, o Senhor está visitando, o Senhor está lembrando de cada casal, de cada Ana que está clamando ao Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus, que testemunho precioso, irmãos. Que eu estava ouvindo e olhando para o Elias, o nascimento dele me lembrou muito. Olha que benção, o sinal de Deus da chuva abençoada. O nascimento dele me lembrou muito o nascimento de João Batista, por alguns contextos. E eu falei isso com vocês a primeira vez que fui visitar, quando ele nasceu, né? Porque foi um sinal de Deus para aquela geração. Foi um sinal de Deus no meio de uma geração que espiritualmente estava estéril. E sabe o que eu imagino, irmãos? Pessoas que viram João Batista, viram o milagre, viram ele crescendo, ouviram ele pregando e não se arrependeram. Como que pode, né? Às vezes a gente está com o coração muito incrédulo. E é muito importante a gente assumir. Várias vezes a irmã Adriana falou, olha, eu estava incrédula. Nós precisamos assumir, irmãos, porque às vezes a gente quer falar de uma fé morta. Quando o anjo falou para Zacarias, a sua esposa vai ficar grávida, ele falou assim, eu sou velho e a minha mulher é estéril. Aí o anjo falou, e eu sou Gabriel. E eu assisto diante do Senhor. Irmão, nós precisamos ouvir mais o céu do que as coisas da terra. O anjo podia ter dado outra resposta, mas ele falou assim, eu sou Gabriel. E eu assisto diante do Senhor. Meu filho, a notícia veio do céu. E depois, a Bíblia diz que quando João Batista nasceu, aquele remanescente se alegrou profundamente. E era um sinal. E eu estava pensando no nome Elias, né? Que Elias tem esta unção que João Batista traz, é uma unção de restauração. Não se
engane todo mundo que está aqui, você que está aqui dormindo ainda no culto, esse testemunho é para sua fé e a minha fé e todos nós sermos tocados por esta palavra. Não é um testemunho apenas sobre o nascimento de um bebê, é um testemunho sobre ouvir, crer e experimentar o poder de Deus na nossa vida. Independente da sua realidade, do seu problema, talvez o seu problema não é esse, o desejo de um filho, talvez você esteja precisando aprender a cuidar dos seus filhos, ou a celebrar os seus filhos, e nós precisamos ser edificados por essa fé, que Deus foi desenvolvendo nessa família, e que vai continuar desenvolvendo para os propósitos de Deus na vida de Elisa e de vocês como família. Então eu fui edificado, essa palavra é para a fé de todos nós, que você que está aqui, não seja como aquela geração que viu João Batista nascendo, crescendo, pregando, e continuou incrédula. Não creu que Jesus estava ali para trazer salvação e luz onde as trevas estavam. O Senhor, o nascimento de Elisa, amado, eu tenho toda a convicção, foi um sinal de Deus no meio da igreja para este ano que se passou. Foi um sinal de Deus para a igreja, um sinal de Deus para a família, um sinal de Deus, irmão. Não é apenas um milagre apenas comum, se é que a gente pode chamar milagre de comum, mas há muitas pessoas que não podiam engravidar e tiveram essa bênção, mas há uma gestação espiritual, há uma unção sobre a vida deles, há um testemunho de fé que Deus quer derramar sobre nós como igreja. O Elias é um sinal da graça, da bondade de Deus sobre nós como igreja. No ano de 2022, Deus nos deu esse presente. Eu queria até chamar os pastores para vir aqui à frente, e as esposas também, também chamar as esposas dos pastores, para representar aqui a liderança da igreja, porque eu entendo que esse milagre é um milagre que a família e a igreja precisa reconhecer. Lembra quando os magos de Faraó, eles imitavam tudo o que Moisés fazia, mas teve uma hora, irmão, que Deus fez algo que os magos não puderam imitar. Aí eles falaram assim, ó, é o dedo de Deus, a digital de Deus está nisso. Então, o milagre do nascimento deles tem uma marca da graça de Deus muito grande. Eu queria que as esposas chegassem perto da Adriana e os pastores perto do Edinho. Todo mundo junto, melhor, né? Para a gente participar. Glória a Deus. Queria que a igreja ficasse em pé para esse momento de oração. Não perca a oportunidade, amado, de se alegrar e ser edificado por esse milagre. Eu não sei qual é o milagre que você precisa, mas para Deus não há impossíveis. Amém? Estenda suas mãos para cá. Agradeça a Deus por esse sinal dele no nosso meio. Pai, nós queremos te agradecer, Pai. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Deus vivo e verdadeiro, único Deus, Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Nós queremos te agradecer por esse testemunho, nós queremos consagrar o Elias no teu altar agora como igreja, pastores e famílias pastorais. Nós apresentamos o Elias no altar do Senhor, Pai, como teu milagre para a tua glória e para o teu louvor. Muito obrigado, Pai, pela fé que o Senhor tem desenvolvido em toda a família, pelo testemunho do Senhor na família, no irmão José Lima, na irmã Gracinha, toda a família tem tido um testemunho do Senhor, e nós queremos apresentar e consagrar o Elias ao Senhor, Pai, declarando que ele pertence ao Senhor, e que o crescimento dele será para a tua glória, e que todos que ouvirem o testemunho possam ser edificados, possam crer mais, possam ter a sua fé fortalecida, possam abrir o coração para reconhecer que só Jesus Cristo é o Senhor, e que há, ó Deus, um chamado do Senhor, para que os homens se arrependam e se entreguem a Jesus. Que o testemunho dessa família venha a tocar outras famílias, e o nome do Senhor seja glorificado através do Elias, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Dê um forte aplauso ao Senhor. Deus abençoe. Vamos tirar a foto agora.